Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo assistência, um amparo, pedindo o esclarecimento que chegue até nós, de forma que possamos compreender e praticar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o livre-arbítrio que é dado a todos nós espíritos. Esse livre-arbítrio que é nos dado por Deus. Em todas as circunstâncias, em todas as reencarnações, em todas as nossas vidas. E, pensando nisso, ele nos remete a avaliarmos a legislação humana, as leis humanas, que em cada país tem as suas leis, em cada fase da humanidade elas foram sendo ali aprimoradas, seguidas, através do progresso da humanidade. Essas leis são constantemente atualizadas. E vemos aqui no nosso caso do Brasil, constantemente as leis sendo questionadas, a nossa legislação muitas vezes modificada ali para se adequar à atualidade, às conveniências dos homens na atualidade, porque se nós analisarmos, sempre que as leis são feitas, são elaboradas, elas sempre, muitas vezes, elas prevalece ali o privilégio para algumas classes sociais, né? Para aqueles que as fazem, aqueles que têm mais poder, que as escrevem. Existe sempre um privilégio voltado para esses, porque é uma falha humana ainda, é uma falha do espírito. Ele tende a fazer uma coisa ali para que ele tire proveito, né? Com exceção daqueles espíritos que são mais evoluídos, que estão entre nós para que ajude ali o planeta a evoluir. Esses espíritos não, mas na maioria ainda aqui no nosso planeta são desses espíritos ainda inferiores que estão fazendo as coisas de acordo com as suas conveniências. Vamos ver então no livro dos Espíritos, no seu livro 3º, no capítulo 8. Existe nesse capítulo a lei do progresso. Na questão 794, dentro do item progresso da legislação humana. Vejam que até isso Kardec, quando codificou a doutrina, ele colocou ali questionamento sobre a legislação humana. É a questão 794. Diz assim: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Interessante essa pergunta, né? Nós, sendo ali regidos apenas pelas leis naturais, sem termos as leis humanas interferindo, organizando ali, tentando organizar a sociedade. Aí os espíritos respondem de uma maneira muito simples e direta. Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares.
Muito bem. Poderíamos sermos regidos apenas pelas leis naturais, desde que compreendêssemos essas leis naturais e as seguíssemos, né? Mas ele tem esse mas aqui, né? Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então precisamos de leis particulares, ali grupos, né? Países, continentes, cidades, né? Precisamos dessas leis particulares. A questão 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Essa é uma questão que muito passa pela nossa cabeça, né? Por que uma lei humana ela tem que ser constantemente revista? Por que muitas leis elas são questionadas, né, na parte legal, na parte ali de tribunais, na parte de julgamentos? Por que elas têm várias interpretações? Por que muitas vezes elas são interpretadas de acordo com a conveniência de certos grupos? Por que elas servem para alguns e não servem para outros? É isso que ele pergunta. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Das leis humanas? Essa instabilidade é isso. Por que ela é aplicada para uns e não para outros? Por que ela é diferente em certas circunstâncias? Vamos ver as respostas dos espíritos. Olha, nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Vejam que, à medida que o homem vai progredindo, que o espírito vai progredindo e ele vai retornando nas suas encarnações, ele vai elaborando essas leis de uma forma diferente. Elas vão se aproximando cada vez mais das leis naturais, que servem para todos de uma forma mais justa. Só que ainda estamos longe disso. Aqui na Terra, nós estamos distante disso ainda, né? Muito longe. Já progredimos, sem dúvida, mas ainda estamos distantes dessa justiça que se aproxima a uma justiça das leis naturais. Ele faz um comentário aqui, olha, Kardec faz um comentário. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada qual. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e é sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Então vejam, nessa explicação, existe uma palavra aqui que é a chave de tudo isso. As paixões humanas. As leis humanas, elas são feitas envolvidas pelas paixões dos homens ainda. Por isso que ela tem tendências, adaptações para grupos mais fortes, para grupos mais poderosos, defendendo ali os direitos daqueles, em detrimento aos direitos dos outros, dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Mas mesmo assim, ela ainda é uma tentativa de organização social que vai caminhando ali
para encontrar com a lei natural, né? Então, elas ainda estão muito longe uma da outra, mas à medida que o homem vai evoluindo, ele vai aprimorando isso. Mais uma questão, 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade do estado atual da sociedade? A resposta. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Como a questão seguinte, como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem, que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda serão. Espera, aguarde, né? Então vejam, uma sociedade depravada precisa leis mais severas. Infelizmente, essas leis são para punir, né? Se nós analisarmos hoje grande maioria das leis que temos na sociedade para organizar a sociedade são leis punitivas. São leis que, se não as seguirmos, teremos ali um compromisso de uma punição, né? E aí ele diz, né, que os espíritos dizem, somente a educação, quer dizer, à medida que o espírito vai sendo educado, essas leis também serão reformadas, serão abrandadas nas suas punições, né? Elas serão afrouxadas. E aí nós temos, né, muitas vezes o questionamento da formação do grupo de legisladores de cada país, de cada sociedade, né? Vemos ali a parte do Congresso Nacional, né, dos nossos congressistas, a quantidade de pessoas que tem ali para que se faça cumprir as leis em todos os estados, em todas as cidades, com tantas pessoas ali representantes do povo, né? Tanto um número enorme de pessoas que estão ali para que façam que essas leis sejam cumpridas. À medida que nós fomos progredindo, acreditamos que esse número até de pessoas que façam que a lei sejam seguidas vá diminuindo também, né? Não vá precisando de tantas pessoas para que façam que se cumpra a lei que já está estabelecida, né? Então, até nessa reflexão, é importante nós pensarmos nisso. Estamos hoje diante de um cenário, muitas vezes existem muitas críticas com relação ao número de governantes, ao custo que isso traz para o país, né? De um outro lado temos pessoas com muita necessidade e de um outro ponto, um outro grupo que poderia ser menor, né, ao nosso ver, poderia estar aquele recurso ser destinado para outra necessidade da sociedade, enfim. Tudo isso faz parte dessa evolução da sociedade, desse progresso da legislação humana. Mas aí também podemos avaliar quanto tempo que isso vai demorar para ser estabelecido aqui no nosso planeta, né? No nosso país, nos outros países também. Quanto que isso ainda vai demorar para ser aprimorado e chegarmos ali a um ponto de sermos guiados pelas leis naturais apenas, né? Precisaremos de muitas reencarnações para poder
e esses espíritos que estão nos liderando hoje, na parte política, vibrarmos por eles também, para que eles acertem e que eles tenham ali encarnações favoráveis, para que possam também nos ajudar, aqueles que têm esse compromisso diante de Deus, que vêm com esses encargos aí de responsabilidades nessa área, para que eles possam também acertar, né? Possamos vibrar por todos e para que cada um em sua área de atuação possa ser ali espíritos mais obedientes. Então, possamos refletir um pouco sobre isso, que Deus nos dê essa paz de consciência, possamos fazer o melhor que pudermos onde estivermos. Fiquem com Deus, tenham Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e nessa oportunidade gostaria de tomar uma abordagem do livro Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Nós havíamos comentado anteriormente que o Apocalipse tem um aspecto que se associa, remete a uma festa religiosa chamada Yom Kippur, que é uma festa celebrada pelos judeus. E essa festa está mencionada nos capítulos 16 e 23 do livro Levítico, do Antigo Testamento, significando Dia do Perdão ou Dia da Expiação. E essa festa encerra o período de 10 dias de arrependimento do povo judeu, iniciado no Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, celebrado em setembro ou outubro. Tradicionalmente, o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão ou o Dia da Expiação, era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o recinto mais sagrado do Templo de Jerusalém. Isso ocorria após o sacrifício de um carneiro, como sinal de expiação pelos pecados do povo judaico. Considerando a tradição do Yom Kippur, poderíamos reconhecer em Jesus Cristo um papel que transcende ao de sumo sacerdote em superioridade e perfeição, porque como mediador dos homens, a função levítica do sumo sacerdote para com Deus era oferecer dádivas e sacrifícios, porque era necessário ter ele mesmo algo a oferecer. E o Cristo cumpriu esse ministério superior, pois, como diz Paulo de Tarso em sua epístola aos Hebreus, Jesus veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, imolando a si mesmo para purificar a consciência dos homens. Hoje em dia, para o povo judeu, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, os pecados são confessados na sinagoga e o indivíduo pede perdão a Deus depois de ter se reconciliado com seus semelhantes. O serviço é finalizado com o toque do chifre de carneiro, o shofar, e com os votos no ano que vem em Jerusalém. Essa é a comemoração mais importante e mais pessoal para os judeus que jejuam e oram a Deus em introspecção. Então, resumindo, Yom Kippur não é só uma festa, é uma cerimônia, uma celebração de introspecção, em que os judeus ficam durante o período de 10 dias pedindo perdão a Deus, se reconciliando com seus semelhantes e tentando expiar os seus pecados. E ao final desse período de 10 dias, eles celebram o Yom Kippur, agradecendo a Deus pela dádiva da vida. Eles pedem que eles estejam inscritos no livro da vida.
Então, durante esse período de 10 dias que antecede o julgamento de Deus, o judeu vale-se dessa oportunidade para se purificar, buscando sincero arrependimento de seus erros. Essa descrição da solenidade religiosa do Dia do Perdão é importante para reconhecermos a sua simbologia e a identificarmos na estrutura do Apocalipse. Isso porque a estrutura do Apocalipse remete-nos à ideia de um grande julgamento, a um dia de perdão, um dia de expiação, ao Yom Kippur. Na visão profética de João, anjos anunciam um grande julgamento da humanidade. Notemos os seguintes trechos do capítulo 14 do Apocalipse. Abre aspas. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele diz em alta voz: tremei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Nisto outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que estava sentado na nuvem lançou então sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Nisto saiu do templo, que está no céu, outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro anjo, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. Fecha aspas. Desde já, podemos reconhecer simbolicamente que a cepa somos nós. Podemos nos reconhecer como a cepa da vinha, que é um símbolo estampado no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que representa o trabalho do Criador em nós mesmos, onde o corpo material do ser humano é a cepa e o seu espírito é o licor. E em referência à ceifa, também poderíamos reconhecer um eco da parábola do joio, narrada pelo Mestre Divino no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Crescendo o trigo junto ao joio, o semeador pede aos servos do proprietário que não arrancassem o joio naquele momento, sob o risco de arrancarem também o trigo. O objetivo era deixar ambos crescerem juntos até a colheita, onde o joio seria queimado e o trigo recolhido ao celeiro. Pois bem, à luz da doutrina espírita, conseguimos interpretar esses símbolos como a predição da regeneração da humanidade, que será transformada. Sobre a transição planetária, observamos o seguinte esclarecimento do Espírito São Luís na questão 1018 do Livro dos Espíritos. Abre aspas. A transformação da humanidade foi predita e atinge esse momento, que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentam atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, nos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Fecha aspas. É importante lembrarmos que esse julgamento não é definitivo nem único. Os espíritos que serão exilados da Terra para mundos inferiores
sempre terão caminho aberto ao arrependimento e a retorno à casa, tal qual a parábola do filho pródigo, que regressa de um país longínquo ao seio familiar. Kardec assim nos elucida no livro A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Abre aspas. A qualificação de julgamento final não é exata, uma vez que os espíritos passam por semelhantes julgamentos em cada renovação de mundos que habitam, até que tenham atingido um certo grau de perfeição. Não há, propriamente falando, julgamento final, mas há julgamentos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, em consequência das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Fecha aspas. E a respeito do denominado juízo final, o espírito Erasto nos deu uma bela comunicação contida na Revista Espírita de fevereiro de 1868, assim intitulada, abre aspas, Jesus virá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. Sim, Deus o enviará, como o envia todos os dias, fazer essa justiça soberana nas planícies imensas do éter. Quando São Tiago foi precipitado do alto da torre do templo de Jerusalém pelos pontífices e fariseus, por ter anunciado ao povo reunido esta verdade ensinada pelo Cristo e seus apóstolos, lembrai-vos que a essa palavra do justo, a multidão se prosternou exclamando, Glória a Jesus, Filho de Deus, no mais alto dos céus. Ele virá sobre as nuvens proferir suas terríveis sentenças. Isto não quer dizer, ó espíritas, que ele vem perpetuamente receber as almas dos que entram na erraticidade? Passai à minha direita, diz o pastor às suas ovelhas, vós que agistes bem, segundo as vistas de meu Pai. Passai à minha direita e subi para ele. Quanto a vós que vos deixastes dominar pelas paixões da terra, passai à minha esquerda, estáis condenados. Sim, estáis condenados a recomeçar o caminho percorrido em nova existência terrena, até que vos vejais saciados de matérias e iniquidades, e que, enfim, tenhais expulso o impuro que vos domina. Sim, estáis condenados. Ide voltai ao inferno da vida humana, enquanto vossos irmãos da minha direita vão penetrar as esferas superiores, de onde as paixões da terra são excluídas, e até o dia em que eles entrarão no reino de meu Pai por uma maior purificação. Sim, Jesus virá julgar os vivos e os mortos, os vivos, os justos, os da sua direita, os mortos, os impuros, os da sua esquerda. E quando nascerem as asas dos justos, a matéria ainda tomará os impuros, e isto até que estes saiam vencedores dos combates contra a impureza e, enfim, se despojem para sempre de suas crisálidas humanas. Ó espíritas, vedes que vossa doutrina é a única que consola, a única que dá esperança, não condenando a uma danação eterna os infelizes que se comportaram mal durante alguns minutos da eternidade. A única, enfim, que prediz o fim verdadeiro da terra pela elevação gradual dos espíritos. Progredi, pois, despojando-vos do homem velho, para entrar na região dos espíritos amados por Deus. Erasto. Fecha aspas. Bom, e com essas observações, com essa comunicação, nós encerramos a nossa palestra. Agradecendo a Deus pela bênção da vida e pela oportunidade de arrependimento, reparação e expiação, para a nossa própria purificação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos semelhantes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.